em reverência à palavra do nosso Deus, Atos 2, 42 ao 47. E eu quero pedir a você que depois mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa, assim, estar acompanhando o texto. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, igreja? Poder sentar. Avante, igreja, viva, corajosa e vitoriosa em Cristo Jesus. Irmãos, eu não consegui achar nenhum texto melhor do que esse texto para falar dessa igreja, que era uma igreja viva, era uma igreja corajosa, era uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Essa igreja era uma igreja modelo, ela vai continuar sendo modelo e ela sempre será um modelo para todas as outras igrejas. Nós temos vários modelos de igreja, igreja com propósito, igreja em célula, igreja multiplicadora, igreja videira. Nós temos vários tipos de igreja no nosso meio, mas não tem modelo melhor do que a igreja de Atos. A igreja de Atos é o modelo maior, é o modelo a ser seguido, é o modelo em que nós devemos sempre estar nos baseando. É sempre o modelo a ser olhado com toda atenção, com todo carinho, com todo o coração. Essa é a igreja de Atos 2. E nós vamos estar observando aqui que uma igreja que avança, que é viva, é corajosa e vitoriosa em Cristo Jesus, é uma igreja que vive deveres espirituais para ter impactos espirituais. É uma igreja que vive deveres espirituais para ter impactos espirituais. Essa igreja, ela vivia deveres que nós devemos estar sempre vivendo hoje, agora e sempre. Só que é interessante que nós estamos vivendo dias em que as pessoas só querem saber dos direitos. Mas essa igreja vivia deveres. Ela tinha os seus direitos em Cristo Jesus, mas ela vivia os deveres espirituais em Cristo Jesus para ter impactos espirituais em Cristo Jesus. Mas nós estamos vivendo hoje tempos em que nós queremos só os direitos. Nós estamos vivendo no tempo do eu declaro, nós estamos vivendo no tempo do eu determino, nós estamos vivendo do eu não aceito, nós estamos vivendo em que eu sou cabeça e não nasci para ser cauda. Nós só queremos direitos, só estamos preocupados com os direitos e muitas vezes estamos chateados com Deus, muitas vezes estamos magoados com Deus, muitas vezes estamos decepcionados com Deus, porque nós só estamos querendo os nossos direitos. Nós estamos muitas vezes esquecendo Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos invertendo isso nos dias de hoje. Nós estamos querendo todas as coisas acrescentadas para depois escolher o reino de Deus. Mas essa igreja nos dá o exemplo de que ela vivia deveres espirituais que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês vejam esses deveres através do texto. Nós estamos vivendo um tempo em que nós queremos tudo pronto. Nós queremos as coisas tudo na mão. E olha que nós fomos colonizados assim.
Nós não fomos ensinados a pescar, nós recebemos o peixe na mão e acostumamos a ter o peixe na mão. Nós vivemos tempos em que queremos as coisas muito rápido, mas queremos as coisas rápido sem fazer esforços. Nós queremos as coisas prontas sem mesmo preparar. Nós estamos querendo os direitos em Cristo Jesus, mas não estamos querendo os deveres. Porque, em primeiro lugar, nós temos que cumprir os nossos deveres para sermos, então, abençoados, para termos, então, assim, os direitos. Nós estamos vivendo tempos em que nós estamos achando que Deus é obrigado a nos abençoar, que Deus é obrigado a nos dar a vitória. Nós estamos vivendo tempos em que nós achamos que Deus é o nosso servo, sendo que essa igreja mostra que estavam vivendo deveres espirituais para ter impactos espirituais. E essa igreja de Atos, ela nos mostra muitas coisas. É preciso, irmãos, viver os deveres espirituais encontrados aqui nessa palavra que nós vamos destrinchar nesse momento. É preciso entender que temos impactos espirituais, temos que investir em coisas espirituais. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Está lá em Filipenses 4, pensar nas coisas do alto, nas coisas que têm honra, nas coisas que têm louvor, nas coisas que agradam a Deus, nas coisas que exaltam a Deus. Nós temos que investir tempo nas coisas espirituais, buscar as coisas espirituais que Deus nos fornece, porque nós somos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção espiritual. Deus pode te abençoar com bens materiais, mas Deus só está falando que vai suprir 3 coisas na sua vida, como você vai ver lá em Mateus 6. São 3 coisas, 3 necessidades que Deus supre no povo dele: comida, bebida e vestuário. Olha lá. E aí depois ele pega, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, e todas essas 3 coisas vos serão acrescentadas. Todas essas 3 coisas não faltarão na vida do povo de Deus. Mas nós precisamos buscar as coisas espirituais para vivermos, desfrutarmos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E era o que essa igreja fazia. Para termos impactos espirituais é preciso, em primeiro lugar, irmãos, perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar na palavra de Deus. Eles perseveravam. Perseverar é você aguentar firme qualquer situação. E você está ali, firme, seguro, com foco. E eles perseveravam na palavra de Deus, naquilo que os apóstolos ensinavam, do que Jesus também transmitiu a eles. Eles perseveravam, eles não abriam a mão, eles não tiravam o foco. É interessante que lá em Hebreus 12, está dizendo que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. O seu nome é Jesus. Nós temos que manter o foco em Jesus para perseverarmos em sua palavra. Nós não podemos tirar o foco. Nós não podemos perder a visão. Lá quando você vai olhar na palavra grega, o que significa? Olhai firmemente, é você olhar firmemente. Eu estava aqui conversando com o Luciano, né? Eu estava olhando com ele, não estou enxergando naquele negócio lá, não. Aquela letra ela já não enxerga mais, não. Porque é assim, irmãos, ó, 30 anos a academia dá jeito. Ainda dá jeito. Mas quando você chega com 40, aí só milagre de Deus mesmo, em diante. Você já acorda com dor, tá rindo? Você vai ver depois, quando você chegar uns 40. Você vai ver como é que é o negócio. Pastor Daniel já está com 70 aí? 75. É. Pastor Daniel já sabe, né? Então, olha só. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com carinho. Aquela igreja simplesmente entendia que era impossível
ter impactos espirituais se não observassem a palavra de Deus. E olha que o judeu, quando ele fala observar, ele fala no seguinte sentido. Ele fala no sentido de praticar. Não é só observar olhando, é praticar. É colocar a coisa em prática. E aí, nós vamos ver que para nós termos avanço, para nós sermos vivos, para nós sermos corajosos, para nós termos as vitórias, nós precisamos ter o hábito de perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Irmãos, de domingo para cá, 7 dias, quantas vezes você leu a palavra de Deus? Quantas vezes você perseverou na palavra de Deus, de domingo para cá? Quantas vezes? A resposta está aí no seu coração e a resposta está mostrando para você se você está avançando, se você está sendo vivo, se você está sendo corajoso e se você está sendo vitorioso em Cristo Jesus. Porque um dos itens daquela igreja, para ser viva, para ser corajosa, para avançar, para ela poder ser vitoriosa, era perseverar na doutrina dos apóstolos. A igreja de Atos era uma igreja em pleno avanço, viva, corajosa, vitoriosa, porque era uma igreja bíblica. É impossível para uma igreja avançar, ser viva, cheia do Espírito Santo, ganhar coisas, ser vitoriosa, se ela não observar a doutrina dos apóstolos. É impossível. É impossível uma igreja ser vitoriosa sem observar a bússola, sem observar a palavra de Deus, no sentido de praticá-la, no sentido de vivenciá-la no dia a dia, de ter contato, de perseverar, independente. Queridos, nós não temos a cultura da leitura. E quando a gente vai ler, o olho começa a lacrimejar, o olho começa a coçar, o olho começa a bugar, você começa a ficar doido. Porque a gente não tem o hábito da leitura. Mas nós precisamos de ter o hábito da leitura, principalmente da palavra de Deus. Precisamos perseverar. Quando começar a bugar o olho, começar a coçar o olho, você tem que ir lá, lavar o seu olho, voltar para a palavra de Deus e perseverar em ler a palavra de Deus, em ter intimidade com a palavra de Deus. A igreja de Atos era uma igreja bíblica. Era uma igreja fundamentada na palavra de Deus, porque ela sabia, ela já entendia que sendo fundamentada na palavra de Deus, ela teria um crescimento, ela teria saúde espiritual. Nós precisamos, irmãos, entender que aquela igreja almejava a palavra de Deus. E olha só o que Pedro ele escreve e nos fala ao nosso coração. Ele diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Mas ele diz aqui, desejai ardentemente. Esse ardentemente aqui é intenso, é um desejo intenso. É um desejo que você não quer saber de mais nada, só quer saber daquilo. É que nem uma criança recém-nascida, é que nem o meu Abner, de 1 mês. Ele chora, ele chora, ele chora, até no momento em que a mamãe vai lá e dá o leite. Aí ele para. Mas ele insiste, ele fica desejando ardentemente o leite. Nós precisamos aprender com um neném, nós precisamos de aprender com uma criança recém-nascida. Nós precisamos desejar a palavra de Deus, irmãos. O que está acontecendo com a igreja de hoje, que não lê a palavra de Deus, não tem intimidade com a palavra de Deus, não deseja ardentemente a palavra de Deus. Pastor Daniel, eu costumo dizer que está no meio de nós uma geração que se levantou, que toca, que canta, que ora, até prega, mas não ora, não lê Bíblia. E se não ora e não lê Bíblia, não conhece a Deus. Não tem intimidade com Deus.
É interessante que quando Jesus narra a sua volta em Mateus 25, ele diz que só vai subir aqueles que ele conhece. E aqueles que ele não conhece, ele vai dizer o seguinte: malditos, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Você está entendendo? Que para você subir, você tem que passar a conhecer a Jesus, a viver com Jesus, a ser conhecido por Jesus. Você está entendendo que tem que ter intimidade com Deus? Sem santificação é impossível agradar a Deus. Sem santificação é impossível você ir para o céu. É impossível você ver a face de Deus. É impossível você desfrutar de todas as bênçãos que há no céu se você não tiver intimidade com Ele agora. Se você não acostumar a ter agora. Se você não disciplinar o seu coração para ter agora. Você não terá depois. E a igreja de Atos, ela tinha um desejo ardente, intenso, era um desejo energético pela palavra de Deus, em conhecer cada vez mais a palavra de Deus. É interessante que Mark Dever, em seu livro O que é uma Igreja Saudável, ele disse o seguinte: a palavra de Deus alimenta, desenvolve e preserva o entendimento da igreja quanto ao próprio Evangelho. Olha só, a palavra de Deus alimenta, desenvolve e preserva o entendimento da igreja quanto ao próprio Evangelho. Primeiro, alimenta. Nos dá alimento, nos fortifica espiritualmente. E se nos fortifica espiritualmente, acontece o segundo ato. Desenvolve a igreja. A igreja vai crescendo. A igreja vai crescendo em graça. A igreja vai crescendo em conhecimento de Deus. E aí, com esse crescimento, com esse alimento, ela preserva a sua mente. Ela preserva o seu coração. Para você não ouvir qualquer coisa, você não ouvir qualquer pastor. Você vai se tornar agora um crente bereano, um crente que vai estar ali analisando. E olha que naquele tempo eram rolos, não era facinho assim. Não era com versículos, com capítulos, eram rolos. O camarada tinha que desenrolar aqui e ver o que Paulo estava pregando. Ó, Paulo estava pregando isso aqui. Ó, ele está falando isso aqui. Imagina, pensa. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é quem nos alimenta, é quem nos desenvolve, é quem nos faz preservar o entendimento do próprio Evangelho. Mas aí Paulo reflete a prioridade da pregação da palavra a Timóteo. Paulo chega para Timóteo e diz o seguinte: expondo essas coisas aos irmãos, Timóteo, serás bom ministro de Deus em Cristo Jesus, alimentando com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. Olha só, Paulo está dizendo: exponha a palavra de Deus aos irmãos. Pregue a palavra. Pregue somente a palavra. Timóteo, só a palavra. Você não precisa inventar nada. Só a palavra basta. Só a palavra já alimenta, só a palavra já desenvolve, só a palavra já preserva. Não precisa de mais nada. Mas o que a gente tem visto hoje em dia, eu fui até criticado esses dias porque eu preguei, e aí como eu disse para o pastor, está lá na net, né, está filmado, aí eu fui criticado. Porque hoje em dia estão trocando o púlpito por psicologia, estão trocando o púlpito por psicanálise, estão trocando o púlpito por coach. Ninguém nunca chegou para o pastor aqui, não? Pastor, vamos pintar a igreja de preto? Vamos botar uns negócios preto aqui para fazer virar uma church? Só a graça, né? Tem que ter um culto church, pastor. A gente tem que dançar, a gente tem que agitar o corpo, pastor. Tem que ser um culto church. Tem que ser um negócio... Esse negócio de cantor cristão está por fora.
Não sabe nem de onde veio o cantor cristão, mas fala mal do cantor cristão. Não sabe que tem história. Às vezes tem gente dentro da igreja batista que não sabe nem por que é batista. Mas a palavra de Deus está sendo trocada. E infelizmente, tem gente achando bonito. Como disse Nicodemos, nós somos depravados. Nós somos pecadores. Jesus veio, não é porque nós somos bonitos, não. Jesus veio porque nós íamos para o inferno. E Ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Eu e você, nós não somos nada. Nós precisamos de perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos de perseverar na palavra de Deus. Se nós não perseverarmos na palavra de Deus, nós não vamos conhecer a Deus. Em segundo lugar, perseveravam na comunhão. Perseverar na palavra é o principal requisito, irmãos. É o principal. O momento da palavra é o momento principal do culto. Mas eles também perseveravam na comunhão. A igreja de Atos era uma igreja em comunhão. Era uma igreja que estavam ali sempre juntos. Eles não estavam também apenas juntos. Porque estar em comunhão não é estar apenas juntos. Nós estamos aqui juntos. Mas vamos ver. Porque ser em comunhão, estar em comunhão, é ter algo em comum. Nós estamos aqui algo em comum para adorar a Cristo. Aí nós estamos tendo algo em comum. Aí nós não estamos apenas juntos. Nós estamos aqui compartilhando algo em comum. Porque a palavra comunhão, que vem lá de koinonia, significa partilha, significa parceria. Significa que hoje nós somos parceiros em Cristo Jesus de toda sorte de bênçãos espirituais, de tudo que há no reino de Deus. Mas nós temos também que compartilhar essas bênçãos em Cristo Jesus. Isso é estar em comunhão. Nós precisamos de levar a palavra de Deus aos corações, juntos, em comunhão, porque nós estamos ali em um só sentido, em um só coração, em um só passo. Aí nós estamos em comunhão. Nós não estamos apenas juntos. Entende? Você não pode vir à igreja apenas para assistir. Você tem que vir aqui compartilhar do amor de Deus. Você tem que vir aqui desfrutar do amor de Deus, mas você tem que estar aqui como um parceiro em Cristo Jesus. Parceiro em Cristo, parceiro entre nós. Isso é estar perseverando em comunhão. E é o que aquela igreja fazia. Em 1 João 1,3 está escrito assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão é mais do que estar reunido. Comunhão é partilhar. E partilhar Jesus. As bênçãos em Cristo Jesus. Mas principalmente compartilhar a maior bênção, que é o próprio Jesus. A fonte da bênção. A palavra de Deus vai mostrando que eles perseverando em comunhão mostravam uma outra situação que a gente está vivendo hoje. Os desigrejados. Hoje tem uma mania. Eu lembro lá em Colatina, teve uma irmã que falou: pastor, não preciso mais desse negócio de igreja, não. Negócio de igreja, eu posso adorar a Deus em casa. Eu posso adorar a Deus em casa, tranquilamente, eu não preciso ir para a igreja. Mas quem disse que você está em comunhão com Deus fora da igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E Ele é o cabeça da igreja. Como é que você vai estar em comunhão com Deus, menosprezando aquilo que Ele criou, que é a igreja? Você pode me explicar isso? Porque na Bíblia fala que Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Nós precisamos estar juntos. Não existe essa coisa de você estar separado, fazendo as coisas sozinho. E tem uma mania hoje também de ministério particular. Ministério fora da igreja.
Querido, para você ter um ministério fora da igreja, você primeiro tem que ser abençoado pela igreja. Você tem que ser comissionado pela igreja. Você tem que passar pela igreja. A igreja tem autonomia para isso. E aí a palavra de Deus vai mostrando que eles estavam ali em comunhão, mas também tinham os desigrejados, assim como tem hoje. E quando você vai para fora, você se afasta da igreja, você não quer saber mais da igreja, você está dizendo para Cristo o seguinte, não só para ele, você está dizendo para a igreja, está dizendo para Jesus e está dizendo para o mundão lá fora. Esse negócio de igreja que Jesus inventou não dá certo. Você está dizendo isso. Jesus, esse negócio de igreja, esse negócio não dá certo não. Ó, olha só, naquela igreja tem aquele menino, tem aquela menina, tem aquele fulano, tem aquela... Até o inimigo sai correndo daquela pessoa, Senhor. Não aguenta, de tão perturbado que ele é. Na igreja tem isso, fala isso, a minha igreja não tem banco acolchoado, a minha igreja não tem ar-condicionado, a minha igreja não tem isso, não tem aquilo. Aí, você está dizendo para Jesus que a igreja não funciona. Você está dizendo para Jesus, para a igreja, você está se colocando acima da igreja. E eles não, eles perseveravam em comunhão, queriam estar sempre unidos, sempre juntos, mas partilhando. Eles queriam sempre estar ali, todos os dias, um com os outros. Irmãos, quando a gente vai falar de que, vamos fazer uma semana de vigília de oração, rapaz, dá até coceira. Tem gente que fala, para quê? A igreja, para quê? Culto todo dia? Tem ou não tem gente que faz isso? Né? Não é só lá não, né? Aqui também tem, né? Eles estavam todos os dias na igreja. Estavam perseverando em comunhão. Estavam ali juntos. E é interessante que a palavra de Deus diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ou seja, alguns, pronome indefinido. Alguns. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se permita ser um pronome indefinido. Alguns. Deixe Deus usar a sua vida para promover mais e mais comunhão na vida dessa igreja. Para que essa igreja cada vez mais seja uma igreja que avança, uma igreja viva, uma igreja cada vez mais corajosa, uma igreja cada vez mais vitoriosa em Cristo Jesus. Querido, Jesus não vai fazer isso por mim e por você, não. Nós é que temos que promover a comunhão aqui. Nós temos essa responsabilidade, essa incumbência. E perseverar em comunhão é fazer a igreja como uma igreja de Atos, uma igreja que avança vitoriosa em Cristo Jesus. Uma outra coisa, um outro dever espiritual, eles preservavam e perseveravam no partir do pão. Aqui Lucas está falando a respeito da celebração da ceia. Antigamente a ceia era todo domingo, né? Todo segundo ou primeiro domingo do mês, não era? Eu, pelo menos na minha igreja, quando eu me converti em 2000, era assim, todo primeiro ou segundo domingo, não me lembro, acho que era todo primeiro domingo, era a ceia do Senhor. Hoje em dia a gente está celebrando a ceia de 3 em 3 meses, tem igreja que só celebra a ceia no culto da virada. E eles perseveravam no partir do pão. Mais uma vez aqui, salientando a comunhão. Eles entendiam que a ceia não era algo opcional, irmãos. Não era algo que você deve optar em fazer ou não, em participar ou não. É algo que você tem que estabelecer como meta na sua vida, participar de toda a ceia que a igreja promove. Eles tinham isso no coração. Eles não tinham a ceia como uma opção ruim. Hoje em dia, ceia do Senhor, o pastor vai todo feliz, pega os diáconos, fica todo esperançoso de estar a igreja ali com os irmãos, louvar a Deus e tomar a ceia. Aí acontece o quê? Vai para a praia,
O irmão pega a família, vai fazer um churrasco. O irmão fica em casa, porque vai passar o jogo do Mundial na hora da EBD, na hora do culto, então eu quero assistir o jogo. São tantos compromissos. Tem gente hoje dizendo que domingo é o dia da família. Querido, deixa eu te dizer, domingo não é dia da família. Domingo não é dia de você estar na praia. Domingo é dia do Senhor. É dia de você estar buscando a Deus, separar esse dia para que você possa, junto com os irmãos, perseverar no partir do pão. Você tem que entender que a ceia é mandamento. Não é pedido. É mandamento. É ordem. Por isso que a gente chama de ordenança, as duas ordenanças de Cristo. Batismo e ceia. E nunca ceia e batismo. É batismo e ceia. Precisamos perseverar nisso. Precisamos entender que isso é algo maravilhoso na nossa vida. E aí depois a gente vai ver também um outro dever, o último dever espiritual. Eles perseveravam em oração. Olha como é que essa igreja era uma igreja viva, era uma igreja que crescia, era uma igreja vitoriosa, era uma igreja que estava sempre avançando em Cristo Jesus. Porque eles perseveravam em oração. Está aqui diante de nós o quarto dever espiritual. Queridos, por inteligência espiritual, aquela igreja já entendia que a oração é o nervo que mexia a toda poderosa mão de Deus. Entenda isso. A oração que você faz, a oração que você investe na sua vida é o nervo que mexe com a mão de Deus. Se você mexer aqui no seu braço, você vai achar o nervo. E aí o nervo vai mexer com um dedo, vai mexer com o outro, tal. Vai mexer com a mão. Quando a gente ora, a gente mexe com a mão de Deus. A gente move a mão de Deus. E nós temos que estar sempre perseverando em oração para movermos a mão de Deus a favor da sua igreja, a favor do seu reino, a favor de nossa vida, para que assim a gente glorifique o seu nome, para que assim a gente seja um motivo de alegria nas mãos de Deus e também de exaltação para que as pessoas possam ver Jesus Cristo em nossas vidas. Eles perseveravam em oração. Aquela igreja entendeu e desfrutou de tudo que pedisse em nome de Jesus. Era feito. Lembra quando Jesus falou? Se creres tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Ele diz, eu o farei. É promessa. Jesus não nega a sua palavra. Jesus não é homem para mentir. Ele diz, eu farei. Desde que você creia, desde que você me busque, desde que você bata, desde que você invista tempo, você vai ver. Não é à toa, irmãos, que eles oravam. Não é à toa que eles pediam ao Senhor. Não é à toa que eles iam 3 vezes por dia ao templo orar. Olha que coisa interessante a igreja de Atos. 3 vezes por dia eles iam orar. 9 horas, meio-dia e depois às 6 horas da tarde. Alguns iam na hora 9, chamada aí mais ou menos 3 horas da tarde. Todos os dias. Multiplica isso. 3 vezes por dia. Vezes 30, 90. 90 orações em conjunto, 90 orações ali coletivamente, ou 93, dependendo do 31. 90 orações juntos por mês. Aí eu volto a te perguntar, de domingo para cá, quantas vezes você orou? Quantas orações você fez? Quantas vezes você investiu tempo em buscar o Senhor, falando do seu coração para Ele? Ou você só fez aquela oraçãozinha que acorda de manhã, Senhor, obrigado, vai escovar dente, vai tomar café e vai e sai. É oração?
É oração quando você vem para a igreja e aí quando alguém pede para alguma pessoa orar e você não está nem prestando atenção naquilo que a pessoa está orando. Isso é oração? Eles perseveravam em oração. Isso sem falar das orações individuais. Feche a sua porta, né? Fale com Deus em secreto, que Deus em secreto te abençoará. Sem falar nisso. Eles estavam ali. Aquela igreja sabia a importância de perseverar em deveres espirituais e um desses deveres espirituais era a oração. Irmãos, nós observamos aqui que essa igreja estava observando deveres espirituais. Mas, em segundo lugar, uma igreja que avança, que é viva, que é corajosa, que é vitoriosa, tem por base ser uma igreja inspiradora. E aí eu quero terminar. Ela tem por base ser uma igreja inspiradora. O texto diz que em cada alma havia temor. Esse temor vem do grego phobos, medo, terror. Eles tinham medo, eles tinham terror de Deus. Mas para amenizar nos dias de hoje, a gente traduziu phobos como respeito a Deus. Ah, é só ter respeito a Deus. Não. A palavra na raiz significa medo, significa tremer, significa ter terror de Deus. Quando a gente começa a tremer, a olhar para Deus e ver que Deus não é só esse Deus de amor que o mundo prega, mas que é um Deus de justiça, é um Deus que vai pôr a mão, é um Deus que vai julgar sua casa, e olha que vai começar pela casa dele, vai começar por nós. Quando a gente começar a olhar para esse Jesus, que vai voltar e vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda, malditos, não vos conheço. Quando a gente começar a olhar para esse Jesus com phobos, fobia, por isso que vem de fobia, aracnofobia, aquafobia, entendeu? Medo. Tem gente que tem pavor. Eu batizei um menino que tinha medo de mergulhar, pastor, veja. E Deus no dia lá me deu um jeito lá, eu consegui dar um ninja nele e consegui batizar ele. Mas o menino tinha fobia de mergulhar. Tinha fobia, tinha medo, pavor. Ele começava a tremer. Quando chegou na hora dele batizar, a água tremia também. E todo mundo rindo. Imagina, o menino já está ali, né? Todo... Mas ele estava ali, com medo. E eu, calma. Tentei uma vez, nada. O homem fazia bem assim. É porque eu não batizo jogando para trás, não. Eu batizo aqui do lado, por causa da minha coluna. Aí, nada, o menino endurecia o joelho, que eu não conseguia baixar ele de jeito nenhum. Eu falei, estou quase dando um caldo nele aqui, é que ele vai descer com gosto. Aí eu só puxo ele de volta. Mas aí, com calma, aí Deus foi lá e me deu um jeito, eu consegui mergulhar ele. Mas mesmo assim, o bendito não baixou tudo, não. Tive muito esforço. Isso é medo. Tremer diante de Deus. Precisamos tremer diante do Senhor, queridos. Aquela igreja tinha temor de Deus. Temor de Deus. E é interessante que esse temor também aqui descreve a sensação de quando a gente percebe a presença de Deus. Presta atenção, a palavra percebe não é sentir a presença de Deus, não. É perceber. Porque qualquer ventinho que entrar aqui, você arrupia tudo e senti a presença de Deus. Você pode ser enganado por um vento. Mas nós temos que ter comunhão tal com Deus, perseverar em oração, ter temor diante de Deus ao ponto de nós percebermos. Tem uma coisa chamada na teologia, chamada de intuição íntima de Deus. Você vai ver lá em Romanos 1. Deus colocou uma coisa em nós chamada intuição íntima de Deus. Se você for olhar, isso é fé.
no fim das contas. Mas Deus nos deu a capacidade de percebê-lo, de perceber o seu agir, perceber o seu movimentar em nosso redor. Nós temos que perceber a Deus, não ficar apenas no sentir a Deus, porque qualquer vento pode nos enganar. Qualquer música, eu lembro, lá em São Mateus, logo quando me converti, eu era do grupo de louvor também, e aí tinha uma irmã não, a pessoa não era da igreja, assim, né? A gente chama de irmã no costume e no respeito, no amor de Deus. Mas ela não era da igreja, e quando ela ia na igreja, começava o louvor, ela começava a chorar. Aquela coisa, chorava mesmo, cascata de lágrimas descia. Mas continuava vivendo a vida dela. Era uma vida que não desagradava a Deus, que agradava a Deus. Era uma vida devassa. Mas quando ela chegava na igreja, senti Deus, senti, mas continuava na mesma coisa. Continuava vivendo. Quando a gente percebe a Deus, é outro negócio. A gente muda. O nosso temor aguça. O nosso temor fica mais elevado. E a palavra de Deus diz que essa igreja era uma igreja que avançava, era uma igreja viva, era uma igreja corajosa e vitoriosa, porque ela era uma igreja que tinha temor. Era uma igreja que tinha medo. Tinha medo de desagradar a Deus. Tem gente que fala assim, pastor, eu sou avexado, eu tenho vergonha de fazer isso. A gente tem que ter vergonha de fazer o que é errado. De fazer as coisas de Deus, nós recebemos o Espírito do Senhor. Tá? A gente cantou, nós recebemos o Espírito do Senhor, nós recebemos o Espírito de intrepidez, de coragem. E nós precisamos de fazer a obra de Deus com coragem. Interessante que esse temor se alastrava aos não crentes, e os não crentes os admiravam por causa do seu temor. E não por causa do edifício, não por causa dos programas, não por causa dos eventos que a igreja fazia, mas por causa do temor. A igreja de hoje é vista pelo que ela é, pelo que ela tem. A minha igreja tem estacionamento. A minha igreja tem ar-condicionado, tem bancos acolchoados. Vamos lá na nossa igreja. Mas não. O povo de fora olhava para aquele povo de Deus e via temor neles. E aí, eles também passavam a ter o temor. E é por isso que eles iam se convertendo. O texto também mostra que eles faziam parte de uma igreja milagrosa e não milagreira. Tem diferença aí, né, pastor? Hoje em dia você vê na internet, o pessoal filma, né? Filma. Os caras têm as técnicas para fazer o negócio, né? Você olha assim, você fica motivado, emotivo, né? E aí você acaba acreditando naquilo, até por respeito, está sendo sincero do seu coração, mas tem um monte de cambalacho por trás. Tem um monte de coisa. Irmãos, é a coisa mais fácil que tem com técnica tirar dinheiro do seu bolso. Fazer você vir aqui e colocar dinheiro. É a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil. Mas nós somos pastores que temos temor de Deus. Nós estamos aqui pregando a palavra. A palavra é próspera, traz prosperidade, traz. Mas nós não focamos na prosperidade que estão pregando por aí. Que os coaches, David Leonardo, estão pregando por aí. Te motiva, faz te sentir a melhor pessoa do mundo, sendo que você, diante da palavra, você tem que se humilhar diante de Deus. Você tem que se colocar diante do Senhor para que você seja uma igreja viva, uma igreja que avança, uma igreja vitoriosa, uma igreja corajosa. É quando nós nos humilhamos diante de Deus, é quando nós nos colocamos diante dEle, reconhecendo a sua santidade e a nossa falibilidade. É quando nós reconhecemos que Ele é santo e nós somos pecadores. Essa é a igreja. Essa é a igreja que avança. Essa é a igreja que é viva. Ela tem milagres. Operam-se milagres. Ela não é milagreira. Ela não fica se aparecendo na internet mostrando seus milagres. Tem gente que recebe milagre e já quer logo correr para testemunhar.
Mas no fundo, ela quer mesmo. Olha o que Deus fez em mim. Enche o peito de pombo. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez comigo. Deus me curou. No fundo é narcisismo. Lembra quando Jesus curava? Jesus chegava, não fale para ninguém. Lembra? Lembra? Não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Lembra de Jesus falando? Mas não. Tem que falar para todo mundo. Tem que se demonstrar poderoso. Era uma igreja de milagres, mas não era uma igreja milagreira. E esses prodígios, esses milagres, eles eram projetados, irmãos, para atrair as pessoas para Cristo. Atrair as pessoas para a verdade. Não era para focar no milagre. O milagre era uma ferramenta. Só isso. Nós precisamos ser uma igreja que é viva, avança, cheia de milagres, mas que os milagres sejam apenas para atrair as pessoas para a verdade. Não é para a gente ficar se achando, não. Era o que acontecia aqui. A igreja de hoje precisa entender que o maior de todos os milagres que Deus quer operar hoje, irmãos, é em nosso coração. É no coração das pessoas. Esse é o maior milagre. Quando Deus vai lá e converte o coração da pessoa. Converte o coração do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos de focar nisso. Nós precisamos de orar mais, interceder mais, pedir a Deus para que todos os domingos, todas as semanas, todos os meses, tenhamos conversões no nosso meio, não só aqui na igreja, mas também nos lares. Também nas casas. Nós precisamos de estar orando mais, irmão. Nós precisamos de investir o nosso tempo. Uma outra inspiração é que as pessoas viam na igreja de Atos que ela era uma igreja que compartilhava suas bênçãos. Os crentes de Atos também não se contentavam apenas com um culto na semana. Todos os dias eles estavam ali no templo, perseverando em oração, perseverando na palavra, no partir do pão, perseverando em comunhão, todos os dias. E aí tem gente que só vem para a igreja no domingo à noite. Eu costumo dizer, pastor, que o culto de domingo à noite é a cereja do bolo. O bolo você come durante a semana. Bíblia, oração, em casa. E aí quando você vai para a igreja no domingo à noite, você só come a cerejinha. Você só alimenta de cereja? Só disso. Esse é o tamanho da sua espiritualidade? Esse é o tamanho da sua vida com Deus? Uma cereja? Se você menospreza o bolo, já era. Eu costumo lembrar, eu lembro lá quando eu não era crente, né? Não servia a Deus ainda, eu ia para o clube todo domingo. O nome do clube era Big House. Começava 9 horas da noite. De 7 às 9 era matinê, para os meninos menores. Mas eu já, né, se achava mais, ia só no 9 horas, no Big House. Tem um monte de crente Big House. Só vai no domingo à noite. Só se alimenta de um pouquinho no domingo à noite. Eles tinham razão em Cristo para se alegrar. A fonte da alegria deles era Cristo. Não eram as coisas materiais. Não eram as circunstâncias. A fonte de alegria deles era o próprio Jesus. Por isso que nós não podemos nos decepcionar com Cristo. Porque Ele é a fonte de nossa alegria. Porque quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consegui isso, eu não consigo ter isso, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro do ano, eu não tenho aquilo, não tenho... Aí você se frustra. Você começa a achar, inconscientemente, de que Deus é obrigado a te dar tudo isso. Mas quando você olha para Cristo e vê nele a fonte de sua alegria, aí sim, aí você se alegra. E é interessante que a outra palavra usada aqui, e é uma palavra para singeleza, é afelotes. Significa livres de pedra. Livres de pedras. E era isso.
Não haviam pedras de orgulho em seus corações. Seus corações eram livres, eram singelos, eram simples. E nós precisamos de estar buscando essa simplicidade. Precisamos estar buscando essa vida com Deus. E aí é interessante que a gente vai ver que os impactos que eram causados, os impactos que essa igreja promovia eram dois. Caíam na graça do povo. Número 1. Caíam na graça do povo. Mas eles caíam na graça do povo porque era uma igreja que avançava, era uma igreja viva, era uma igreja corajosa, era uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. E em segundo lugar, segundo impacto que aquela igreja promovia na sociedade inserida, era o seguinte, que Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Porque era uma igreja que avançava, viva, corajosa e vitoriosa em Cristo Jesus. Leia o texto. Esmiúce esse texto. Coma esse texto. E ajude essa igreja cada vez mais a avançar, ser viva. Uma igreja vitoriosa, corajosa em Cristo Jesus. Eu desejo toda sorte de bênção a essa igreja, ao ministério do pastor Daniel, e que possamos juntos, eu lá da graça, vocês aqui, avançar, vivos, corajosos, vitoriosos em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor e para a salvação de vidas. Amém?